Eu primeiro quero agradecer ao padre Elias, que muito gentilmente me convidou, só que ele disse que era uma conversa. E eu nunca fiz nem aula, nem palestra virtual, então pode ser que aconteçam vários erros. Vocês me desculpem desde já. Estou muito honrada também de participar dessa mesa com tanta gente que eu não conhecia, mas que passo a conhecer agora, com muito gosto e muito prazer, tá? Eu vou falar sobre o restauro, o desafio da formação em conservação. O Elias pôs que era educação em conservação, mas eu vou falar sobre uma coisa mais restrita, vou falar sobre a formação em conservação e restauração. Tá bem? Então, vamos ver aqui. Passou. Eu quero começar assim, de uma maneira muito básica, porque não sei se todos que estão assistindo têm o nível de vocês, que são museólogos, professores, tudo mais. Então, vou começar da coisa básica. O que é preservar? Né? O que é preservação? Então, é uma ação que visa garantir a continuidade ou a sobrevivência de alguma coisa. É a proteção de alguma coisa. No nosso caso, de bens culturais. Poderia ser também de bens naturais que hoje fazem parte do patrimônio nacional, né, brasileiro. Bom, a conservação já tem duas maneiras de se trabalhar com ela. Uma é a conservação preventiva, como o nome está dizendo, vai prevenir que haja danos numa peça, numa obra, e a curativa, quer dizer, já tem um problema e eu vou trabalhar para prolongar a vida dessa obra combatendo esse problema. Então, por exemplo, aqui muito prático, na preventiva, a iluminação, o transporte, a questão de rede elétrica, vocês sabem muito bem, agora houve aqui no FMG, há 2 anos atrás, no Museu Nacional, incêndio de grandes proporções, aqui felizmente foi um pouco menor. Tudo isso, esses cuidados fazem parte da conservação preventiva. A curativa, vamos dizer, está atacado de inseto, em termos de cupim. Então, a gente vai tratar do cupim para que essa obra tenha uma vida prolongada, tenha uma vida mais longa. Né? Então, a restauração também vai atuar diretamente no objeto, como a conservação curativa, né? E vai buscar os valores originais. Isso a conservação curativa não vai fazer, mas a restauração, sim, vai ver o que é original naquela obra que a pessoa tem nas mãos. Vai reintegrar as falhas, as lacunas, reintegrar, antigamente se usava retocar, mas há muito tempo, muitos anos já não se usa. Por quê? Retocar é tocar em cima, tocar outra vez. E reintegrar é tornar íntegro alguma coisa que perdeu uma parte. Né? Ela não admite criação do restaurador. O restaurador pode achar que a mão não está muito boa, ou que esse olho colorido não devia ser assim. Não é assunto dele. O assunto dele é recuperar o original. Tem alguém que querendo falar, por favor? Não. Apresentação estética da obra. Por exemplo, onde a obra vai ficar exposta, se vai ter moldura, como deve ser essa moldura, se não tem ainda. Então, isso aí é como ela vai ser apresentada para ser devidamente apreciada. Nisso aí a gente entra também na questão de se ela ser uma peça de museu, uma peça de devoção, está numa igreja, ou está numa coleção particular, ou num museu de obras do Brasil. Bom, a legislação aqui no Brasil sobre patrimônio começou em 1933, declarando Ouro Preto patrimônio nacional. Foi a primeira cidade, primeiro ato no Brasil sobre uma cidade que foi declarada patrimônio nacional. Muito orgulho para os mineiros e para uma pernambucana que mora aqui há tantos anos como eu. E em 1937 foi criado como secretaria, a Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Mudou de nome várias vezes, de ISFAM passou para IFAM, aqui ainda está ISFAM, mas depois eu vou tratar só como IFAM, que é o nome mais conhecido. Bom, quem criou foram esses três, foram os mais importantes, Gustavo Capanema, não é? O Mário de Andrade e Rodrigo Melo Franco. Rodrigo Melo Franco foi o primeiro diretor e diretor por mais, acho que, de 30 anos, do IFAM. O que são bens móveis? Bem móvel é a área em que eu trabalho. Outros aqui podem trabalhar em bens móveis ou também em bens
em monumentos ou em bens integrados. O que são bens móveis? São os que podem ser movidos de um lugar para outro, daí esse nome, né? Então, aqui tem alguns exemplos do que são e podem ser considerados como bens móveis, desde um balagandanzinho da Bahia, de ouro ou de prata, ou mesmo do material mais simples, passando por um banco, ou uma pintura de Portinari, que são duas, eu pus como uma só. Então, são os bens móveis, pintura, escultura, documentos sob papel também, tudo isso são bens móveis. Os bens integrados, eles foram feitos para um determinado local de um determinado monumento. Às vezes, quando o monumento foi feito, ainda não existia aquela obra, mas depois ela chegou. É o caso da Caixa do Órgão, da sede mariana, não sei se vocês conhecem, foi restaurada pelo SECOR, e ela foi um presente de Dom João V antes de morrer. Quando ele chegou aqui, ele já tinha morrido. Então, foi feito uma platibandazinha, uma plataformazinha, para ele ser colocado. Ela é muito grande, porque tem 7 metros de altura por 5 de largura. Esse aqui é a capela-mor, o altar-mor da igreja de São Nossa Senhora da Vitória, em São Luís, no Maranhão. São bens integrados. Eles foram feitos para serem vistos e serem colocados aqui, nesses lugares. A formação de conservador-restaurador no Brasil. Então, vou começar também lá do comecinho, né? Eu já trabalho nisso há muitos anos, então vamos ver quem foram os pioneiros na formação de restauradores no Brasil. Bom, o primeiro foi o professor Edson Mota, aqui uma foto dele em 79, ali sou eu ali no meio, e uma professora do nosso curso, aqui é o professor Edson também, infelizmente, 2 anos depois ele morria. Ele criou na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro 2 disciplinas, que era restauração de pintura e restauração de obras sobre papel. Não tinha no Rio restauração de esculturas. E essas disciplinas não foram feitas para formar o restaurador. Formava, mas não era a finalidade. A finalidade era dar conhecimento de restauração aos alunos do curso de Belas Artes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Enquanto o professor Edson fazia isso no Rio, o professor Rescala está aqui, da Bahia, ele tinha ido do Rio de Janeiro para a Bahia e criou ali as mesmas disciplinas. Né? Ele aqui está dando aula no curso, no primeiro curso que houve aqui na Universidade Federal de Minas Gerais. E aqui, todos já ouviram falar em Jair Afonso Inácio. Jair Inácio foi um restaurador importante daqui, fez um estágio na Bélgica com bolsa da Unesco e foi professor também nos nossos 2 ou 3 primeiros cursos aqui na Universidade Federal de Minas Gerais. Em 1970, houve uma reunião em Brasília, não é, em que participaram as pessoas do Ministério da Educação, que era naquele tempo o MEC, Ministério da Educação e Cultura, e também secretários da cultura nos diversos estados. Às vezes não era secretário da cultura, mas eram da educação. Então, foi visto lá o seguinte, que deviam ser criados órgãos estaduais e municipais e cursos também no nível superior, médio e artesanal, porque todos esses níveis de conhecimento, tanto de formação normal como de especializações de trabalho, foram criados, são necessários para um trabalho de restauração. A partir daí foram criadas todas essas instituições que nós conhecemos de conservação do patrimônio nos diversos estados. Aqui, por exemplo, foi o IEFA, na Bahia foi o IPAC, em Pernambuco foi a Fundarp, em São Paulo tem também, mas eu acho que tem um nome complicado, com DEFAT, alguma coisa assim. Bom, então surgiram por causa dessa reunião que sugeriu que fossem criados nos estados instituições para a defesa do patrimônio. No ano seguinte, já houve outro congresso, outra reunião, só que foi em Salvador. Nessa reunião, foram feitas recomendações para que aquelas ideias que tinham surgido em 70 fossem concretizadas. Então, apareceram diversos cursos, todos de restauração de monumentos. Por quê? Porque a maior parte das pessoas que pertenciam ao IPHAN no Brasil eram arquitetos, quase todos. Tinha bibliotecária, que eu conheci,
Dona Judite Martins, tinha Dona Lídia, mas a maior parte era de arquitetos. Tanto que os primeiros bens a serem registrados como patrimônio no livro de tombo, foram tombados, né, eram monumentos. Mas Rescala, que participou dessa época, ele me disse o seguinte: eles iam a cavalo. Em 1940, não tinha estradas boas no Brasil, às vezes hoje ainda não tem, né? Mas naquele tempo não tinha. Então, era muito difícil ir aos locais, fotografar, registrar o que estavam vendo e o que havia de documento naquele local, para que fosse depois levado para o IFAM, naquele tempo ISFAM, para o tombamento daquele imóvel. Não havia possibilidade de registrar os bens materiais. Bom, os bens materiais não, os objetos, que chamava até assim, o recheio artístico, né? Já existe hoje em quase todo o Brasil o inventário dos bens móveis integrados. Então, o primeiro curso desse foi em São Paulo, em 75, em Recife, 76, em Belo Horizonte, em 78, e em Salvador, 1982, que continuou e continua até hoje. Salvador quis, a universidade quis, e ficou lá em Salvador a formação para arquitetos, para a restauração de monumentos e sítios históricos. Em 1980, acontece uma coisa bem importante também no Brasil, relativa à preservação do patrimônio e à conservação e restauração. Foi criada a Abracor, Associação Brasileira de Conservadores e Restauradores. Eu pus alguns dos presidentes, porque eu não tive fotografia nem o nome de todos, não consegui, até entrei no site da Abracor, mas não consegui. Aqui, que faleceu agora, tem um mês mais ou menos, Marilca Mendes, uma batalhadora pela conservação, pela restauração de qualidade. Vocês devem conhecer outros também aqui. Antônio Carlos já era químico e participava também. Aqui Cuca, que muitos de vocês devem conhecer, Lígia Guimarães, e agora é o Wallace Alonso, o presidente da Abracor. Na Universidade Federal de Minas Gerais. É aqui eu vou me deter mais, porque é a minha universidade, né? Então, em 1978, foi criada a especialização, porque aqui eu estou falando de curso, depois eu vou voltar um pouquinho atrás, para vocês conhecerem um pouco da história daqui também. Foi criado a especialização em conservação e restauração de bens culturais. Na época, primeiro, houve uma reação, certa reação de muitos professores da Belas Artes, porque dizia para criar artistas, é para a formação de artistas, e não para uma coisa técnica, como é a restauração. Então, muitos não viram com muito bons olhos isso aí. Outros que até aprovavam diziam, mas por que vai começar pela especialização? Por que não começa por uma graduação? Quem trabalha com graduação sabe quantos semestres, quantos anos de trabalho e quantos alunos ingressam a cada ano. Material que se precisa, espaço, equipamento, tudo mais. E depois vocês vão ver por que foi facilitado para nós aqui a especialização. Na Universidade da Bahia, funcionou depois, em 80, o mesmo curso que foi levado para lá, com professores de lá da Bahia. Funcionou só 2 anos, em 80 e em 81. O curso, no começo, era intensivo, o dia inteiro, mas era de 1 ano só. Tá? Em Recife, na Bahia, foi criado o SECRE, que é o curso de Conservação e Restauração de Monumentos e Sítios, né? Já tinha havido um primeiro, ficou esse aí agora, esse foi o primeiro e continuou, e foi também criado, talvez vocês devem conhecer, por Mário Mendonça, o Núcleo de Tecnologia da Preservação e da Restauração. Tudo isso está até hoje na Universidade da Bahia. Tudo isso não porque o curso de especialização não funcionou mais. Tem disciplinas que foram aquelas criadas por Rescala e tem também a de escultura que foi introduzida lá. Em 1988 surge a ABER, Associação Brasileira de Encadernação e Restauro, pela dona Guita Mindley e por Tereza Brandão, que em São Paulo funciona até hoje. Né? Dona Guita já faleceu, Tereza eu não sei direito. Bom, esses cursos, para funcionarem, todas essas atividades tiveram um apoio internacional. E que apoio foi esse? E quem apoiou? Bom, a Unesco,
o PNUD Unesco, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a OEA, a Organização dos Estados Americanos, o Goethe Conservation Institute, tem gente que pensa que é o Goethe da Alemanha, não, é o Goethe americano, e a Fundação Viter, que, lamentavelmente, teve fim há uns anos atrás, já tem uns 10 anos. Na Escola de Belas Artes da UFMG, como é que começou? Por que começou a trabalho de restauração? Se não era uma finalidade, se não existia disciplina, nada disso lá. Bom, em 76, foram encontrados na universidade 13 telas que tinham sido da Escola de Música. Essas telas, isso aqui que vocês estão vendo, como nós recebemos, como chegou. Era um sistema chamado marruflagem, que não se usa mais. As telas eram pregadas na parede com argamassa. Elas não eram emolduradas e penduradas, eram coladas na parede. Então, foi necessário tirar. O Jair Inácio, com uma equipe, tirou, enrolou em tubos. Esses tubos foram guardados. Só que, com o peso da argamassa, esses tubos foram se achatando. E ninguém sabia que aquelas eram pinturas, porque nem se via direito. 10 anos depois, ou um pouco mais, foram fazer uma limpeza num depósito grande e encontraram o que eram as pinturas da Escola de Música. Então, aqui, para vocês verem, eu acho que não preciso dizer, parecem telhas de amianto, não é? Aqui já estou emitida, porque eu era professora de gravura, mas fiquei doida com esse trabalho, e daí para frente deixei a gravura para lá. E aqui também. Bom, no primeiro momento, veio um pedido da reitoria para que fosse aberto para que tivesse uma finalidade didática esse trabalho, e que nós entrássemos em contato com o IFAM. Eu entrei em contato com o IFAM, porque a casa era diretora da Belas Artes, e então nenhum aluno se interessou. Eles queriam realmente ser artistas plásticos e não restauradores. Quem se interessou foram os professores da escola que estão aqui. Aqui, por exemplo, o professor Lorde, Jarba Juarez, outros professores, Álvaro Apocalipse, Tereza Apocalipse, Madu, Júlio Espínola, se inscreveram para acompanhar o trabalho e aprender, vendo, fazer e ajudando. Então, nós criamos o ateliê de restauração. Não é? Então, aqui, obras, o técnico do IFAM, que fez o trabalho, acompanhado por nós, está aqui, que é o Francisco Geraldo Xavier Filho, que era muito conhecido como Ládio. Aqui já é uma peça da Escola de Música que está aqui já pendurada, porque foi feito um chassi para mudar completamente a maneira de colocar, e alunos já começaram a se interessar. E a pedir para fazer estágio, mesmo que fosse sem ganhar nada. Então, estão os primeiros estagiários da Escola de Belas Artes. Por coincidência e por sorte, no ano seguinte, 1977, o trabalho nosso começou em 76, em 77, eu falo de coisas muito antigas, né? Foi feita uma portaria de 3 ministérios: o da Planejamento, da Presidência da República, o Ministério da Educação e Cultura e o Ministério da Indústria e Comércio. Por que Indústria e Comércio? Porque estava ligado ao turismo. Então, o turismo se interessa e leva as pessoas para verem monumentos e obras de arte. Então, concedia, naquela época, 220 milhões para projetos da região sudeste do Brasil, principalmente Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Não sei por que São Paulo não foi incluído. Já havia também para o Nordeste. Neste artigo, que era o artigo 4, nesse documento, dizia assim: dá apoio a atividades complementares como formação e capacitação de recursos humanos especializados, a nível superior, intermediário, operário, etc. Então, veja bem, eu comecei a trabalhar, mas eu queria aprender, e uma turma junto comigo queria aprender, e aqui tinha dinheiro para formação. Então, vamos ver o que precisa para conseguir essa verba e entrarmos neste pacote, né? Que era um pacote bem interessante, bem importante para nós na época. O artigo 5º dizia o seguinte: para ampliação também e implantação de centros de restauração. Mas nós não pensávamos nisso naquele momento. Preservação e desenvolvimento de técnicas de preservação e restauro. Cursos de formação e treinamento de recursos humanos. Pronto, já está aí curso podendo ser financiado. E teria de estar aprovado pelo IFAM. Isso tudo foi em 1977. Aqui está a Escola de Belas Artes, como era nessa época, né? Então, foi criado. Em 78, eu fiz um projeto baseado nessas coisas, fui ao Rio de Janeiro, conversei com o professor Soeiro,
que era o presidente do IFAM na época, e ele mandou que eu conversasse com o professor Edson Mota, que eu não conhecia ainda. O professor Edson me disse, não, eu levei um projetinho, e ele disse, Beatriz, com esse projeto você não vai conseguir formar restauradores. Vai poder formar alguém que conheça barroco mineiro, como se chama. Ele diz, até discordo dessa designação. Mas, afinal, eu posso mandar para você, tome aqui o nome de vários restauradores, aí me deu o nome de Rescala, do professor Ado Malagoli, vocês vão ver que foram os professores do nosso primeiro curso. Você pode, então, planejar um curso mais adequado à conservação e restauração. E assim fiz. Peguei o programa que ele me mandou, e fui mandando, por exemplo, para a Rescala, a parte que eu achava que era dele, que seria de pintura. Professor, isso eu não conhecia. Estamos querendo apresentar um projeto para um curso de especialização aqui, a possibilidade de financiamento. O senhor gostaria de participar? Daria esse programa? Quer acrescentar, tirar alguma coisa? Todos aceitaram e mexeram no programa, e assim a gente começou. Aconteceu que aqui a gente pôs também a parte de imaginária, né, que não tinha antes de obra de imagens devocionais, e pôs a parte de escultura no curso, porque interessa muito a Minas Gerais, e lá no Rio, nem na Bahia, tinha ainda não. Em 1980, 2 anos depois, já foi criado aqui o SECOR. Bom, em 78, o curso de especialização, foi aprovado o projeto pelo Departamento de Artes Plásticas. Hein? Continuo? Pode continuar. É que às vezes as pessoas entram e o microfone abre. Eu estou fechando. Pode Teve continuar. o financiamento do Programa de Cidades Históricas, que a PCH, que era ligado à Secretaria de Planejamento da Presidência, era diretamente ligado à presidência na época, e teve aprovação e acompanhamento do Conselho de Extensão, naquela época não chamava Pró-Reitoria, da UFMG e também do IFAM. Aqui estão os primeiros professores que eram brasileiros. Então, aqui está o Lário, que era do IFAM daqui, o professor Rescala, Aldo Malagoli, arranjei uma foto dele, não gostei muito, não, mas arranjei na internet, e aqui Jair Inácio. Bom, tinha o professor Ernest Paulini, que eu já queria introduzir a química, e ele, então, era um professor que ele era até especialista, perito da Organização Mundial de Saúde para inseticidas e fungicidas. Então, ele aceitou com muito gosto participar do nosso curso, e também Maria Luísa Salgado do Rio e Orlandino Seitas Fernandes, que na época era diretor do Museu da Inconfidência. Com o apoio do PNUD e Unesco, nós recebemos vários professores de países de fora, né, estrangeiros. Então, da Colômbia, Espanha, Chile, Portugal, Itália e Bélgica. E recebemos também alunos da Bolívia, Uruguai, Peru e Colômbia. Na época, só existia na América Latina toda o curso de restauração no México, em Churubusco, e também outro em Cusco, no Peru. O nosso foi o terceiro curso na América Latina. Não existia outros cursos na América Latina nessa época. Então, o PNUD Unesco dava bolsa para esses alunos selecionados virem fazer o curso aqui. Aqui o SECOR, como começou. 2 anos depois, nós pedimos ao doutor Henrique se podia apoiar, a gente teria o espaço, a gente teria arquiteto para fazer projeto, e o curso estava em 2 salinhas muito precárias. Ele disse, pode desenvolver projeto que a gente vai dar o apoio pelo Programa de Cidades Históricas. Então, financiado pelo programa, em convênio com a UFMG, foi construída a primeira parte, que é essa que vocês estão vendo aqui. Era um térreo, lá do lado, um bloco na Escola de Belas Artes. Os objetivos já eram formar recursos humanos, planejar e executar pesquisa, contribuir para ampliar a consciência de preservação e manter intercâmbio com instituições nacionais ou internacionais que tivessem a mesma finalidade. A metodologia já era a que a gente usa até hoje, né? Anotar todos os dados da obra e ver também os materiais constitutivos, que ninguém trazia isso pronto, a gente tinha de examinar e ver, o estado de conservação, se tinha intervenções antes ou não, qual a função social e vai por aí. Não sei se está tapando aqui o que está escrito. E a gente, como estava numa universidade,
já se preocupou com a interdisciplinaridade, né? Então, tinha o conhecimento histórico da obra, que, na verdade, não é de história da arte, mas de história daquela peça. Eu só aprendi isso na restauração, porque a peça é um documento que pode nos fornecer muitas informações sobre a vida dela. Quando foi feita, com que material, que temas eram usados, e vai por aí. O conhecimento estético, que era dado pelo pessoal daqui da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, e o conhecimento técnico, que era dado pelos próprios restauradores, de que era constituída a peça que a gente ia trabalhar. Bom, então a conservação-restauração tinha aqui esse triângulo. Os restauradores, a parte de ciência, a gente já tinha um laboratório de química no SECOR, quando foi construído, e da história da arte também. Então, a gente tinha a ciência, a história da arte e a restauração. Aqui, em 88, foi ampliado o SECOR, já com um convênio com o Ministério da Cultura, que tinha passado a existir, aqui está em construção, e aqui em 89 já pronto, quando fizemos o curso internacional, com apoio a um convênio entre a UFMG, a Unesco e o Getty Conservation Institute. Em 2006 e 2007, acabou o curso de restauração, de especialização. Mas por que, Beatriz? Por que acabou? Acabou pelo seguinte, as bolsas tinham passado a ser do CNPq e da CAPES, por interferência do Programa de Cidades Históricas. Eu não conhecia gente assim para fazer um pedido desse e conseguir aprovação. Então, o que aconteceu? O CNPq e a CAPES estabeleceram normas para bolsas de estudo. 1 ano para especialização, 2 para mestrado e 4 para doutorado. O nosso já estava com 2 anos, por decisão tomada em decorrência de um congresso que houve em Bogotá, e não cabia mais em lugar nenhum das bolsas do CNPq e da CAPES. Não era de 1 ano e não era mestrado, era de 2, mas não era mestrado. Então, nós perdemos a bolsa e, com isso, ficou muito difícil para os alunos frequentarem durante 2 anos, em tempo integral, um curso para o qual eles não tinham bolsa de estudo. Bom, em 2008, então, começou-se o bacharelado, porque já não podia continuar a especialização, mas para bacharelado não precisava os alunos ter bolsa. E houve o apoio do, então, REUNE, que é um plano de reestruturação e expansão das universidades federais. Com o REUNE, pôde-se fazer mais um andar no SECOR e também abrir concurso para professores. Então, aqui o SECOR hoje, aqui o térreo, que é aquele primeiro que vocês viram, que está nessa parte, aqui o segundo pavimento, e o terceiro, que foi construído pelo REUNE. Aí funciona o curso de bacharelado em conservação e restauração de bens culturais móveis. Em 2008 até 2019, foram formadas 13 turmas. No começo, todo mundo ficou preocupado, porque entravam pessoas que já tinham curso universitário, portanto, já tinham 25 anos, 28 anos, 23 anos, e já tinham um amadurecimento. Para a graduação, se pensou, vai entrar menino de 17, 18 anos, que pode abandonar o curso, vamos ver como vai ser. Mas não, na graduação, no bacharelado, tem muita gente que já tem um curso universitário e quer o de conservação e restauração. Então, não houve esse problema lá. Cursos universitários no Brasil hoje, o que é que nós temos? Bom, nós temos o da Universidade Federal de Minas Gerais, que foi em 2008, por causa de REUNE, vários foram sendo criados nas universidades. Na Universidade Federal de Pelotas foi criado também, na Universidade Católica de São Paulo foi criado no segundo semestre de 2015, infelizmente fiquei sabendo que parou de funcionar desde 2015, por falta de reconhecimento da profissão, houve desinteresse de candidatos, então os candidatos não apareciam e o curso terminou. E na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que começou em 2010. Vocês devem conhecer mais do que eu, os que moram lá. Outros cursos. A Fundação de Arte de Ouro Preto, bem conhecida como FAOP, começou com Jair Inácio um curso livre, em 1970, vejam bem. Depois, em 92, passou a ser um curso técnico em conservação e restauração. Então, esse curso já tem um nível que é aprovado pelo MEC e tudo mais. Em São Paulo, tem o Templo das Artes, que tem o curso técnico de conservação e restauração e funciona desde 2008 também. Eu queria mostrar alguns exemplos, não sei se estou demorando demais.
vou mostrar alguns exemplos de conservação, de restauração de obras de arte. Aqui foi restaurado no Secor. Vejam bem, aqui como chegou essa peça. A gente está vendo um grupo de pessoas, esse aqui vestido de frade, um que está aparecendo saindo no túmulo, um de roupa branca. O que será isso? Então, quem faz restauração estuda a iconografia, o que está representado ali. Não é? E tem uma história interessante que vocês já devem ter ouvido falar. Tão ligeiro, com tanta pressa, parece que vai tirar o pai da forca. Pois a história que a gente conheceu nesse tempo, analisando e buscando informações, é o seguinte: São Antônio, ele é de Lisboa, né? Embora ele seja mais conhecido como de Pádua, porque ele morou e morreu em Pádua, na Itália. Então, ele estava falando numa missa, quando ele teve uma visão de que o pai dele ia ser condenado à forca. O pai dele, esse aqui de barba branca, de roupa branca, estava sendo condenado à forca, acusado do assassinato de um homem. Então, ele continua a fazer o sermão, ele se biloca, ou seja, ele fica em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele vai a Lisboa e ressuscita o homem, aí o que está acontecendo aqui, e o homem diz que não foi aquele senhor que o assassinou. Então, por isso que diz que quando está muita pressa, vai tirar o pai da forca, né? É da história de Santo Antônio aqui. Aqui vocês veem que a peça realmente foi mexida na leitura da peça, né? Isso é restauração. Aqui um caso interessante de Barcelona. É o seguinte, vocês estão vendo essa peça aqui, é uma Nossa Senhora, não é? Ela tem os lírios na mão, está cercada de anjinhos, não sei por que se segurou um papel e está com um dedo na boca, e tem aqui um segurando uma coroa. Quando foram estudar essa peça, viram que tudo isso era quase tudo uma repintura, principalmente a parte de Nossa Senhora. E o que tinha por baixo, que foi visto através de radiografias, era um São João Nepomuceno. Então, já está aqui, foi removida a repintura, está aqui o São João Nepomuceno. E esse anjo agora passa a ter sentido, porque ele morreu por não dizer ao rei o que a rainha tinha confessado. Então, aqui, ó, segurando a boca para não abrir e não falar. E, em vez de ter um cacho de um ramo de lírios, tem a palma de martírio, porque ele foi martirizado. A peça não está pronta, é só para vocês verem a diferença. Aproveitou o movimento, aproveitou a composição para fazer outra figura. Por quê? Porque a intenção era vender, e se vendia muito mais uma Nossa Senhora do que um São João Nepomuceno. Aqui a ceia do Ataíde, não sei se conhece, a ceia do Caraça, e foi levada para o Secor. Tem 4 metros e pouco de largura, por 1 e tanto de altura. Então, ela chegou assim lá no Secor, tinha um rasgo aqui, as cores estavam bem manchadas, tinha muita ondulação, etc. Aqui é antes da restauração, e aqui depois da restauração, feita lá no Secor. Aqui é uma Nossa Senhora da Piedade, atribuída ao Aleijadinho, nós estudamos, confirmamos essa atribuição. Aqui, como ela chegou no Secor, vejam o rosto dela como estava, por um verniz super oxidado, que ela ficou marrom. As mãos também. O Cristo tinha muita mancha. Aqui vai ter uma coisa interessante que eu vou mostrar. Isso aqui é uma repintura. Essas pedras que estão da cor marrom, não era assim. Aqui está depois de restaurado. Infelizmente, naquele tempo a gente não tinha no Secor uma condição de fazer a fotografia perfeita. Então, aqui a luz está demais. Você vê que o Cristo está um pouco mais branco do que ele ficou, tá? Mas foi a fotografia que a gente tinha. E vejam que aqui, essa parte é essa daqui, né? Então, mudou bastante em termos de colorido. Não tinha tanto sangue, esse sangue aqui era uma repintura, o sangue era menor, e vou mostrar umas coisas interessantes. Ele tinha uma barba, como todo Cristo tem, né? Então, nessa barba era emendada, e sabe-se que o Aleijadinho fazia barba terminando em 2 volutas separadas, o queixo aparecendo aqui, como vocês veem nesse pedaço. Então, o que é que a gente viu? É que foi feito em gesso esse pedaço e colocado. Aqui, ao contrário daquele que queria vender, esse não sabia que ia ser que era do Aleijadinho e que, sendo Aleijadinho, seria tão importante. Então, nós tiramos essa peça e aqui está o queixo do Cristo, já sem essa barba, como chegou aqui no Secor. Só com essas 2 volutas, que é tradicional, que é o texto dele. Aqui a cor está melhor, a Nossa Senhora, depois de limpa, ainda faltam alguns retoques, e o Cristo com a cor mais natural, com que ele ficou depois da restauração feita. Dentro tinha uma coisa interessante, porque debaixo da estrutura da peça, dessa placa primeira, tinha o quê? Uma quantidade, 59 bilhetes.
Uns mais antigos, vejam pela cor, outros mais novos, fazendo o quê? Pedindo e agradecendo graças. E o restaurador vai botar fora, vai deixar, o que é que vai fazer? Como nós temos no SECOR um ateliê, um laboratório de restauração de papel, foi tudo higienizado, limpo, colocado aqui, prendeu-se com parafusos, essas que não enferrujam, e aqui está escrito que esses documentos, essas cartas, foram encontradas numa restauração feita em 2002, lá no Centro de Restauração. Só que aqui tem mais pedidos e graças, porque o pessoal que trabalhava também quis pôr o seu bilhetinho lá. Aqui é na igreja de São Francisco de Assis, de Ouro Preto. Vejam aqui, foi feito pelo SECOR também. Aqui vejam como o forro estava quebrado e ondulado. Aqui é um detalhe daquela parte ali, né? Daqui de cima foram tirados 2 caminhões de entulhos, não por nós, mas pelo IFAM. Aqui a pintura como estava. Diariamente caía no chão pedacinhos e dava no jornal. Os zeladores estão achando pedaços da pintura de Ataíde no chão da igreja. Vejam como estava. Qualquer coisa fazia cair. Só estava melhor essas 2 partes, porque do medalhão central, onde ele trabalhou com uma técnica diferente, usando como base um banco de chumbo, o que não houve nas laterais. Aqui a parte muito grande de entrada da água, que lavou a pintura, né? E vou terminar mostrando aqui para vocês aquelas 2 partes, uma aqui, outra aqui. Não está inteira a pintura, porque são 300, um pouquinho mais de 300 metros quadrados. É muito difícil tirar uma foto que apareça tudo, ainda mais que aqui ainda tinha andaime na igreja, né? Então, aqui já está depois de pronto, o forro foi terminado em 88, então já tem bastante tempo, já era ocasião de se ver se está entrando água outra vez, se está havendo problema. Nesta restauração, nós vimos o seguinte: tinha umas rocalhas que seriam azuis e estavam ocres, né? Aqui tem outra, não sei se está dando bem para ver. Aqui também, em vários lugares aqui em cima também tinha. Então, foi discutido que é o seguinte: ali ele usou o azul da Prússia. O azul da Prússia, no ambiente alcalino, ele muda de cor e ele vai ficando mais esverdeado, mais amarelado. E no laboratório, se pôr um pouco de ácido, ele volta à cor normal. Mas discutimos muito com vários químicos e o que a gente decidiu foi deixar. Ninguém nota, ninguém chama, ninguém percebe, a não ser que a gente mostre. Então, não se aplicaria um ácido numa pintura tão importante como é o Forro de Ataíde, lá em São Francisco de Ouro Preto. Eu acho que esse é o último. Obrigada mais uma vez ao padre Elias, que ele está hoje de sacerdote, todo aí bem paramentado. Obrigada a vocês pela atenção e desculpe alguma falha, porque é a primeira palestra virtual que eu faço na vida. Professor.